Olá pessoal, tudo bem? Você está na Duo Training, na sua central de treinamento de desenvolvimento pessoal e liderança. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês 4 níveis do aprendizado. Solta a vinheta! Vamos lá, galera! Hoje eu vou falar sobre esses 4 níveis de aprendizado, que é algo que muitas pessoas não têm certo conhecimento. O primeiro estágio é o estágio do inconsciente incompetente. Qual é esse estágio? Esse estágio é quando você não sabe que não sabe. Tem pessoas que, pelo processo do seu comportamento, tem pessoas, por exemplo, que são explosivas. Elas não têm consciência que são explosivas, que podem machucar outras pessoas, enfim. Essas pessoas, elas estão nesse processo do inconsciente incompetente. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito para ela. Aquele comportamento é um hábito para ela. Por isso que muitas vezes, no processo da mudança de comportamento, as pessoas não conseguem mudar. Por quê? Porque elas fazem de forma inconsciente e também não têm competência. Quando ela não sabe que não sabe. O segundo estágio é o estágio do consciente incompetente. Nesse estágio aqui, é quando você sabe que não sabe. Ou seja, eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, mas eu não sei como mudar esse comportamento. Então aqui nós percebemos que há uma conscientização no segundo estágio. No terceiro estágio, nós vemos aqui que agora você sabe que não sabe. Ou seja, chegou a hora do aprendizado, da pessoa falar assim, poxa, eu sou uma pessoa explosiva. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo mais simples para você entender os 4 níveis do aprendizado. Sou uma pessoa explosiva. Então, o que eu preciso fazer? Buscar conhecimento, ir para uma área de desenvolvimento, que é onde eu vou ser treinada, para adquirir a habilidade de ter calma, de ter paciência. Então, nesse terceiro ponto aqui, que é um consciente incompetente, é onde a pessoa já tem consciência que precisa mudar o comportamento e ela está procurando uma área de desenvolvimento pessoal para mudar esse comportamento dela. Aqui agora nós vemos o quarto ponto, que é o mais importante, o inconsciente competente. Nesse quarto ponto, aqui você não sabe que sabe. Esse quarto ponto é um ponto fundamental para quem quer adquirir um hábito, que eu sempre vou chamar isso de piloto automático. O último passo é o passo mais importante, é quando aquilo se torna um hábito e desce para o seu piloto automático, se tornando um hábito, o seu sistema racional fica livre para aprender outras coisas. Eu vou dar outro exemplo aqui na questão de andar de bicicleta, né? Todo mundo que foi criança um dia viu a bicicleta, né? Não sabia como pedalar, não sabia como andar para frente, para trás, não sabia como frear. Teve todo esse procedimento, que é o processo do inconsciente competente. Em seguida, o que aconteceu aqui? Você começou a receber instruções, vamos dar um exemplo aqui do seu pai, da sua mãe, de um amigo. Olha, você tem que subir na bicicleta, você tem que pedalar para se equilibrar, porque se você não pedalar, você não vai conseguir ter o equilíbrio e você vai cair. Então a pessoa ensina o freio da frente, o freio de trás, e para frente, para trás. Você se torna um inconsciente competente, mas você já sabe basicamente o que é uma bicicleta e o que precisa para andar com a bicicleta. O terceiro ponto é o ponto onde você vai começar a pedalar, vai começar a dar as primeiras pedaladas, você já está tendo consciência, vai começar a se equilibrar com mais facilidade, mas vai ter atenção redobrada, você não vai ficar desapercebido, você vai prestar atenção você pedalando, vai prestar atenção você olhando para a direita, olhando para a esquerda. Então é a terceira fase, que é a fase do consciente competente, ou seja, eu tenho consciência do que eu estou fazendo e eu tenho competência, eu estou numa fase de aprendizado. Aí o último ponto aqui, falando sobre o exemplo da bicicleta, é o ponto do inconsciente competente, é onde a pessoa desce uma ladeira soltando as mãos, né? Quem nunca fez isso? É quando você começa a pedalar sem as mãos, é quando você começa a fazer manobras perigosas, é quando aquilo já desceu para o seu piloto automático, você faz aquilo como um hábito. Como eu disse no ciclo da maestria, que faz todo sentido, porque o inconsciente competente, ele chegou num ciclo de um ponto que ele faz tudo isso de forma automática.
Ou seja, é um hábito para ele faz isso como um hábito. E quando você cria um hábito, você coloca isso no piloto automático, você faz aquilo de forma natural e você fica livre no seu sistema racional para aprender mais coisas. Então as pessoas muitas vezes não aprendem, por quê? Como eu disse no vídeo anterior. Eu falei sobre o vídeo anterior, eu expliquei sobre o plano TOTS, que eu expliquei para vocês na fase de mudança de estratégia. Então aqui eu estou fechando todo o ciclo da maestria com esses 4 níveis do aprendizado. Primeiro estágio, o inconsciente competente. Eu não sei o que eu não sei como fazer. Vem o segundo estágio, que é o consciente incompetente, que fala assim, poxa, eu tenho consciência que eu não sei, e eu sei que eu preciso aprender. O terceiro ponto, que é o ponto do consciente competente, poxa, eu já estou aprendendo, estou começando a entender como é que funciona e você vai ter que ficar praticando. E o último ponto é o famoso piloto automático. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês aqui, tá bom? Outro exemplo muito legal. Quando eu estava aprendendo a andar de carro, há um tempo atrás, eu era um inconsciente incompetente. Eu não tinha ciência de nada, de tempo de embreagem, passar marcha, não sabia de nada. Aqui eu estava nesse quadro, inconsciente e incompetente. E esse ponto aqui é quando você não sabe que não sabe. Aqui nesse segundo ponto eu comecei a entender que eu não sabia, que eu ainda tinha dificuldade. Então aqui eu já estava dentro do carro, deixando o carro morrer muito e sabia que eu precisava aprender. Já estava começando a criar consciência. Quando eu cheguei com um consciente competente, foi na onde eu falei, eu preciso praticar. Se eu praticar, eu aprendo a andar de carro. Se eu praticar, eu aprendo a andar de carro. Se eu praticar, eu vou ficar melhor, eu vou pegar rodovia, estrada, eu vou aprender. Então aqui, você tem que forçar um pouco mais. No terceiro estágio, força um pouco mais. O último estágio é o estágio do inconsciente competente, ou seja, eu já dirijo de forma que para mim é um hábito. Eu não preciso ficar totalmente desesperado, eu já posso colocar um som, eu já relaxo, eu converso no volante e fico tranquilo e já sei o caminho de casa, eu não preciso me preocupar com mais nada. Então eu cheguei nesse último ponto aqui, que é o inconsciente competente. Tá bom, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. E aqui também esse quadro que eu estou passando para vocês serve também para um processo, tá? Processo de conscientização comportamental. Então aqui também serve para a mudança de comportamento, tanto de coisas que nós levamos para a vida inteira, aprenderam aquilo a vida toda e precisa mudar para se tornar até mesmo uma pessoa melhor, né? Porque crenças, né, não é a aula, mas eu vou falar um pouco, crenças é algo que nós aprendemos desde criança, nós aprendemos com os nossos pais, são crenças que desde criança nós adquirimos. Então tem coisas que eu aprendi desde criança que eu levo comigo, tá? São crenças que nós temos, ok? Não é a aula de hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso porque faz todo o sentido que eu estou explicando para vocês. Então, fico por aqui, Rafa Alves. Pega esse slide, compartilha esse conhecimento com outras pessoas, tá? Do aprendizado são os 4 níveis do aprendizado, que é o inconsciente incompetente, consciente incompetente, consciente competente e inconsciente, que ou seja, você faz como um hábito competente, tá bom? Tchau, galera.